Esta noite começamos com algo muito relacionável: dormir. Ou, mais precisamente, como as pessoas medievais dormiam, o que se torna muito mais estranho do que a maioria de nós poderia imaginar. Então, antes de se sentirem confortáveis, tirem um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se vocês realmente gostam do que faço aqui. E deixem-me saber nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí. É sempre fascinante ver pessoas se reunindo de todas as partes do mundo. Agora, diminuam as luzes, talvez coloquem algum som ambiente de fundo e vamos nos afastar juntos para a jornada de hoje. Antes da eletricidade, do TikTok e das influências modernas da higiene do sono, as pessoas medievais se aproximavam da noite com um horário que deixaria os entusiastas modernos da melatonina completamente confusos. Ele era chamado de sono segmentado, um ciclo natural de duas partes dividido ao meio, como um biscoito medieval. A rotina era simples. Após o pôr do sol, a maioria das pessoas ia se deitar cedo, entrando no que era conhecido como o primeiro sono. Depois de cerca de 4 horas, acordavam deliberadamente e passavam a próxima hora ou duas fazendo o que só pode ser descrito como multitarefa medieval de meia-noite. Isso não era considerado insônia, era simplesmente a forma como o sono funcionava. Esse período entre os dois sonos era visto como prático, útil e às vezes socialmente significativo. As pessoas usavam esse tempo para orar, ler textos religiosos, acender o fogo ou verificar seus arredores, porque nada arruína um ciclo de sono como se perguntar se o gato ainda está no jardim. E sim, esse também era considerado um momento ideal para a intimidade. Médicos medievais e manuais de casamento observavam que o corpo estava bem descansado e a mente mais calma nesse período, o que parece uma forma educada de dizer que todos estavam cansados demais para discutir. Então, se você achava romântico acordar cedo para fazer café para seu parceiro, saiba que seus ancestrais tinham padrões bem diferentes. O segundo sono vinha depois desse intervalo e durava até o nascer do sol. Todos participavam desse ritmo noturno, de monges a camponeses. Até figuras literárias como Chaucer mencionavam isso casualmente, o que significa que sim, até na literatura medieval, as pessoas já reclamavam de não dormir bem. Curiosamente, a ciência moderna sugere que o sono segmentado pode ser mais natural para os seres humanos. O ciclo de dois sonos se alinha com o funcionamento dos ritmos circadianos na ausência de luz artificial. Então, da próxima vez que você se encontrar completamente acordado às 2 da manhã, não entre em pânico. Talvez seu corpo esteja apenas sendo medieval. Agora, vamos falar das camas, ou melhor, da abordagem medieval em relação a elas. No mundo atual, estamos acostumados com mações de espuma, memória, molas e tecnologia suficiente para lançar um foguete. Na Europa medieval, uma cama geralmente era apenas uma pilha de coisas que um dia estiveram vivas, agora espalhadas sob o peso do cansaço humano. A cama mais comum consistia em uma estrutura de madeira simples com um matraz de palha. Literalmente, palha ou feno colocados dentro de um saco de tecido, quando havia o luxo de um saco. Caso contrário, era apenas palha no chão, possivelmente úmida, possivelmente já ocupada por um gato. Essas camas não eram confortáveis, mas eram melhores do que nada, que era a alternativa. A palha era barata, abundante e ajudava a isolar do frio. Também afastava alguns insetos, piolhos e animais ocasionais, o que tornava dormir um exercício de cautela silenciosa. Se doía, você ignorava. Se doía muito, mudava um pouco de posição e torcia pelo melhor. Famílias com um pouco mais de dinheiro podiam elevar o matraz em uma estrutura de madeira, que não transformava radicalmente a experiência, mas reduzia as chances de acordar com algo rastejando no ouvido. Um pouco. Lençóis eram raros. A maioria das pessoas dormia com as mesmas roupas que usava durante o dia. Pijamas não existiam, e espaço pessoal muito menos.
Pais, filhos, avós e às vezes até visitantes dormiam no mesmo ambiente, frequentemente na mesma cama. Se ficasse quente demais, sempre havia o braço de um irmão por perto. Os nobres, claro, tinham camas melhores, estruturas de madeira, matrazes mais cheios, tecidos bordados e dosséis para manter o calor e, espera-se, os insetos afastos. Essas camas eram tão valiosas que eram herdadas. Você não herdava terras, herdava a cama de palha da tia Matilda. Ainda assim, para a maioria das pessoas medievais, a cama não era um lugar de conforto, era um lugar para não congelar, evitar animais e talvez sonhar em ser rico o suficiente para um dia dormir em algo que não escorregue ou rasgue. Quando hoje falamos em roupa de dormir, pensamos em conforto, mas na Idade Média isso significava literalmente uma capa de tecido usada para manter o calor, especialmente na cabeça. Casas eram frias, com paredes de pedra e isolamento quase inexistente. O aquecimento central era basicamente um cachorro. Para evitar perda de calor pelo couro cabeludo, as pessoas usavam gorros de sono. Alguns eram longos e pontudos, outros simples, feitos do material mais quente disponível. Para as mulheres, também serviam para manter a modéstia e cobrir cabelos que não viam água com frequência. Essas peças também tinham significado social. Em algumas regiões, mulheres maritadas deveriam manter a cabeça coberta o tempo todo, inclusive durante o sono. Alguns gorros eram bordados ou decorados para indicar status social, porque nada diz sucesso como ir dormir com um pequeno estandarte na cabeça. Dormir perto de estranhos também era comum. Viajantes frequentemente dividiam camas com desconhecidos em casas e estalagens. Privacidade não era esperada. Se havia espaço, você se encaixava. Era uso eficiente de recursos. O ato de dormir não era apenas físico, mas espiritual. As pessoas se preparavam para dormir como quem se preparava para morrer. Orações antes de dormir eram essenciais, não para relaxar, mas para garantir que a alma estivesse em ordem caso aquela fosse a última noite. Sonhos também eram levados muito a sério. Eles eram vistos como mensagens divinas, tentações demoníacas ou avisos espirituais. Sonhar não era neutro, podia revelar secados, fraquezas ou destinos. Animais dormiam junto com as pessoas, não por afeto, mas por sobrevivência térmica. Um cachorro poderia fazer a diferença entre congelar ou não. Casas geralmente tinham um único cômodo onde se cozinhava, comia, dormia e às vezes morria. Insetos eram uma realidade constante. Pulgas, piolhos e percevejos faziam parte da experiência noturna. Algumas pessoas queimavam ervas fortes ou dormiam com alho para afastá-los, com eficácia questionável. Dormir sozinho era raro e até suspeito. Compartilhar a cama significava calor, espiritual proteção e segurança. Em alguns contextos religiosos, dormir sozinho era punição. Alguns dormiam sentados ou parcialmente reclinados por motivos médicos e espirituais. Acreditava-se que deitar completamente poderia ser perigoso para a digestão ou confundir Deus quanto ao seu estado vital. Em tempos de guerra, algumas pessoas dormiam parcialmente armadas. Não era confortável, mas era seguro. Sobrevivência vinha antes do descanso. Em resumo, dormir na Idade Média não era sobre conforto, silêncio ou relaxamento. Era sobre sobreviver ao frio, aos insetos, aos demônios, reais ou imaginários, e, se possível, acordar no dia seguinte. Então, da próxima vez que você reclamar do colchão ou da luz do celular, lembre-se, você poderia estar dormindo em palha, com um cachorro, 3 crianças, um estranho e uma pulga especialmente motivada.